Sejam bem-vindos ao nosso podcast Diálogo Aberto. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito especial e importante. Finalizando o Outubro Rosa, vamos falar de autocuidado e a prevenção ao câncer de mama. E quem melhor para compartilhar conosco do que duas mulheres incríveis que entendem profundamente a importância da autoestima e do autocuidado e da luta contra o câncer de mama. Eu sou Sirlene Araújo, esse é meu amigo Antônio Branco e estamos aqui hoje com a Kelly Marques, uma mulher resiliente que enfrentou e venceu o câncer de mama, e a Cristina Fará, esteticista e especialista em autoestima e resgate e autocuidado de mulheres. Kelly, você é um exemplo de força e determinação e estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Cristina, sua expertise em autoestima e autocuidado é fundamental para nos ajudar a entender como podemos cuidar de nós mesmas durante todo um processo. Neste podcast, vamos conversar sobre a jornada da Kelly, desde diagnóstico até a sua recuperação, e como ela encontrou força para superar esse desafio. Vamos falar também sobre a importância do autocuidado e da autoestima para as mulheres. Então, vamos começar essa conversa inspiradora e cheia de amor, positividade e autocuidado. Kelly e Cristina, muito obrigada por estarem aqui conosco. Nossa, o prazer é imenso. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre autocuidado, sempre bom falar sobre prevenção, sobre resiliência e sobre amor, acima de tudo, com o nosso próprio corpo. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer, né? E não tem coisa melhor do que se falar de bem-estar, autoestima, porque muitas pessoas acham que estética vem muito com a questão da beleza, só que a estética é saúde. E cada vez mais, na atualidade que a gente passa, e cada momento a gente presta atenção que a autoestima é a melhor coisa para se tratar em qualquer momento da nossa vida. Encerrando o Outubro Rosa. E eu vim logo com a minha primeira pergunta para as duas, que é: o que representa o Outubro Rosa para vocês? Quer começar, Cristina? Pode começar você. Outubro é um mês de muitas causas. E o Outubro Rosa representa a força e a resiliência do cuidado que nós devemos ter por nós mulheres. Não só pela gente, mas pelo cuidado com o outro e com a outra, né? Eu acho que nós mulheres devemos nos apoiar o tempo inteiro, inclusive perguntando para as nossas amigas, para as nossas amigas, mães, avós, e aí? Autocuidado não é só estética, como a Cristina disse, né? Você está se cuidando, você está se tocando, como é que você está se vendo? Então, nesse sentido, o outubro, ele vem para a gente relembrar para nós e para as nossas, né? O quanto é importante se olhar, se cuidar. Eu levo assim que o Outubro Rosa é aquela mensagem do renascer, é a mensagem do que a colega falou, é a mensagem de você se cuidar, de você se autocuidar, de você se tocar, né? Dentro desse trabalho, na estética, por exemplo, às vezes acontece. A gente está numa massagem e tem massagens que a gente faz massagem na mama e, de repente, a gente olha e fala para a cliente: você já prestou atenção? Nódulozinho que tem? Não, nunca vi. E na minha prática de estética já aconteceu várias vezes. Graças a Deus, né? Não era nada demais, mas elas foram. Eu nunca prestei atenção. Aí eu venho uma pergunta para a Cristina. Qual foi assim, o teu maior desafio na estética para elevar a autoestima assim, de uma mulher? Eu já recebi várias clientes, né? Que inclusive fizeram a mastectomia total, né? E também a minha, vamos dizer assim, o meu maior trabalho nesse momento era trabalhar, levar aquele amor, né? Levar o amor de ter aquele carinho e sempre falar de coisas boas,
certo? Porque o que acontece? Existe vários tipos de processos sobre o câncer de mama. Tem aquele que é a mastectomia total. E esse é o mais dolorido. Por quê? Porque elas têm uma questão do braço, que ele fica muito inchado, porque não tem mais circulação. E o braço dói, elas perdem até às vezes a questão da mão mesmo. Então, esse trabalho que nós fazemos é um trabalho muito interessante, porque a gente ajuda ela a ter essa melhora e também não tem coisa melhor do que você trabalhar a questão do bem-estar, que é a questão da mente. Kelly Marques, do diagnóstico à superação. Conte pra gente. Nossa, eu acho que contar sobre o meu diagnóstico, eu não sei se eu sou... Não é difícil falar sobre ele, porque a minha história ela vem muito antes do diagnóstico de câncer. E eu já chego lá. Quando eu descobri o câncer, eu mesmo me tocando, senti o nódulo e resolvi, na época eu estava sem plano de saúde, e a primeira coisa que eu fiz foi, tem alguma coisa estranha, eu preciso procurar o SUS. A primeira coisa que eu fiz foi baixar a carteirinha do SUS, que eu não tinha, e procurei um hospital público para fazer. Nesse entremeio, o nosso plano de saúde resolveu voltar, e aí eu acabei indo para um hospital mesmo particular, com a primeira médica que eu encontrei, porque eu sabia que alguma coisa não estava bem, e eu não poderia esperar. Né? Eu tenho muita convicção de que a gente não pode esperar quando uma coisa não está bem. E a gente tende a postergar as coisas, Sim. né? Por que somos assim, né? Eu, graças a Deus, eu não tendo a postergar os problemas e tendo enfrentá-los. Fui sozinha a uma consulta. A médica me avaliou. Falou, nossa, tem alguma coisa estranha com você. E tu já tinha percebido? Eu falei, sim, por isso que eu tô aqui. Eu já tinha tirado o nódulo aos 15 anos. Só que era um fibroadenoma normal, então eu não imaginava. O médico disse que eu não tenho câncer na família, ninguém tem. E aí eu pensei que era só mais um fibroadenoma. Quando ela olhou, ela falou assim, não, tá estranho. Aí ela fez uma ultrassom na mesma hora e falou, não, tá estranho. E eu, tranquila e calma. E ela disse, não, agora vamos fazer o seguinte, já que a gente já viu isso, nós iremos fazer alguns processos, alguns exames. Então, primeiro exame foi uma ressonância magnética, segundo exame, uma ultrassom, terceiro exame, uma biópsia. Isso assim, foram 3 sextas-feiras seguidas até o resultado da biópsia. Quando eu peguei o resultado no consultório, a médica pediu para fazer um encaixe, peguei o resultado no consultório, eu não abri o resultado, eu simplesmente botei na bolsa. Falei, vou deixar que ela me diga. Isso o tempo trabalhando a minha paciência, a minha resiliência, a minha calma. E levei pra médica e falei assim, doutora, tá aqui. Aí ela só fez pegar e botou debaixo, nunca esqueci, ela botou debaixo do teclado e começou a conversar sobre outras milhões de coisas que não era meu exame. E ela falou assim, por que você vem sozinha pro consultório? Você só vem sozinha pros consultórios, você nunca vem com ninguém. Eu falei pra ela, doutora, porque eu sei lidar com os meus sentimentos, não sei lidar com o do próximo. Por isso que eu venho sozinha. E ela, nossa, mas você é muito forte. Falei, mas... E aí, doutora? E ela começou. Aí ela, e como foi a ressonância? Deixa eu ver. Eu falei, doutora, meu exame. Aí ela, ai, Kelly, eu já olhei. É câncer. Aí eu falei, certo. E agora? Ela, e agora você vai tratar e vai ficar tudo bem. Porque tá no estágio inicial, tá no comecinho, você vai fazer alguns outros exames. A gente vai procurar um oncologista pra você, que vai te acompanhar e vai ficar tudo certo. Eu falei, certo, então isso quer dizer que tá no começo, que eu vou operar. E aí eu brinquei com ela assim, então doutora, já que eu vou operar e eu vou tirar a mama, será que a gente não pode botar uns peitão? Quero ficar com silicone, quero ficar bonita agora, já que eu vou tirar a mama, já que eu vou aproveitar que eu vou gastar isso. Nossa, aí ela começou a rir, ela falou, quem és tu, né? Eu falei, doutora, a senhora quer que eu faça o quê? Claro que vamos botar uns peitão. Ela já foi medindo lá. Só que no final da consulta, eu falei assim, doutora, a senhora tem certeza que vai ser só a cirurgia? Ela, não. Vai ter uma químio, talvez. Sim. Vai ter uma rádio, talvez. Vai ter medicamento por uns 5 anos, com certeza. Mas vai ficar tudo bem. E no final do ano, a gente vai estar rindo de tudo isso. Quando ela falou no final do ano, isso era março. Não, fevereiro.
Quando ela disse no final do ano, eu comecei a chorar. Falei, mas o final do ano está tão longe. Só no final do ano que eu vou poder dizer para as pessoas que eu tô bem. Ela mas vai dar tudo certo. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Depois de todos os risos dados no consultório, a ficha meio que caiu. E aí ela pegou na minha mão e falou assim, eu não queria que você estivesse passando por isso, porque eu sei de toda a tua história. E aí é nesse processo do meu diagnóstico não ter sido tão dolorido para mim no início e não ter sido tão dolorido para mim recebê-lo e eu levá-lo como algo que fosse, meu Deus, eu vou morrer, que coisa horrível. Foi porque há 5 anos atrás, o meu marido sofreu um diagnóstico, sofreu um AVC. E eu vivi aquele diagnóstico e convivo até hoje com ele, entendendo que aquela dor, ela existe, que é um diagnóstico muito pesado de se viver, mas que eu não preciso lidar com ele de uma forma negativa. Recomeçar é sempre possível. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu não posso ficar doente por conta de um diagnóstico que eu não sei. Como sempre vivi, vou viver um dia de cada vez. E vai estar tudo certo. Sempre fui muito positiva, sempre acreditei que as coisas fossem acontecer. Só que diferente de mim, a minha família se desespera, né? As minhas amigas se desesperam. E é muito engraçado contar essa história, porque eu lembro que eu recebi o diagnóstico, fiz tudo, fui para uma outra mastologista que as pessoas pediram para eu ir, que era uma outra que era de confiança da família. Fui para essa outra mastologista e ela pediu uma mamografia. Gente, eu com 38 anos, fazendo mamografia. A primeira coisa que eu falei, mas doutora, eu só tenho 38 anos. Ela, mas você tem câncer. Foi essa frase. Você tem câncer. Então, por você ter câncer, você vai começar a fazer mamografia semestralmente. A primeira é agora, antes da cirurgia, porque eu preciso ver se não tem outros focos. Ela me explicou que existem microcalcificações que acontecem na mama que são pré-câncer. Por isso que a mamografia é tão importante ano a ano. E ela falou que queria ver se não tinha outras microcalcificações dentro da minha mama para poder operar, para decidir se seria a quadranectomia ou se seria a mastectomia. Graças a Deus não tinha nada e eu só comecei pela cirurgia da quadranectomia e da retirada de linfonodos. E hoje, depois de passei pela radioterapia, não precisei de químio, eu fiz um exame chamado Oncotype, porque o meu tipo de câncer é o tipo HER2. E aí a gente tinha outras coisas que tinham que ver naquele momento, porque eu não tenho filhos e a médica falou que as minhas chances de engravidar iriam diminuir em quase 0. Então eu teria que congelar os óvulos urgente dentro desse processo, entre fevereiro a março que eu iria operar. Então, imagina a minha cabeça tendo que lidar com tipo, agora eu não posso mais, meu marido sofreu um AVC, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que congelar os meus óvulos, porque se eu quiser ter filho eu não vou poder ter mais, e eu vou fazer uma químio. E quando sai o resultado desse exame, que é um exame chamado Oncotype, eu fiquei no limite, gente, assim, 16 eu precisaria fazer a quimioterapia, o meu deu 15. E aí passei da quimioterapia, não fiz, e fui pra rádio, direto. Aí fui pra radioterapia e nunca levei isso como algo que pudesse ser, nossa, e agora eu vou passar pela rádio. Eu só ficava grata por não ter passado pela químio. E em nenhum momento eu pensei que eu fosse morrer, em nenhum momento eu pensei que aquilo fosse doer muito. Eu só pensava de que é só mais um processo, é só mais um dia e ele vai passar. E tá passando. Nossa, cara. Emocionalmente, assim, o que mudou na tua vida a partir daí? Como você começou a enxergar a vida a partir desse momento? A quimioterapia, ela maltrata muito a pessoa, né? Debilita muito. Já a radioterapia, ela não debilita tanto, mas emocionalmente, só tu saber que tu tá passando pelo tratamento e ver, assim, enxergar o futuro, como que vai ser? Como foi pra ti ver isso? Essa pergunta é ótima, Antônio. O que aconteceu? Eu tava super de boa, feliz, tranquila, vivendo tudo isso, indo pras festas, fantasiada, carnaval tava linda, toda de sol, brilhante. E as minhas amigas me viam, me abraçavam e choravam. Vocês estão chorando por quê, gente? Eu tô aqui, tá tudo bem. Viu? Você lidar com os meus sentimentos, não com o do outro. A minha mãe até hoje chora quando fala desse assunto. Mas quando eu pensei a primeira sessão de rádio... Não, primeiro foi a consulta. O médico falando de como é que era o meu processo, de como é que seria a rádio. A gente faz um teste antes, vai para o consultório, faz um teste antes. Eles medem tudo, faz um monte de cálculo
Porque tem muitos riscos associados à radioterapia, né? Além da... A quimio maltrata muito, assim como tem muitos riscos, a rádio também. Claro que menor. Eu sabia de tudo isso e aí ele falou assim pra mim... Aí nesse primeiro dia aí eu já comecei a ir com mais pessoas. Foram as minhas amigas, foram a minha mãe, meu pai, meu marido, todo mundo foi pro consultório. E o médico falou e disse assim: no começo é assim, vem todo mundo. Do final do tratamento começa a vir ninguém. Eu falei, gente, as pessoas são abandonadas. Ele, Kelly, isso é real. Eu falei, nossa. E aí, gente, cada sessão de rádio que eu ia, Antônio, eu levava alguém. Eu falei, não, nunca vou só. Porque eu sempre tenho alguém comigo. Mas na minha primeira sessão de rádio, eu mesmo toda feliz, alegre e sorridente, quando a máquina passou a primeira vez, a lágrima caiu. Foi a primeira vez que eu senti que eu estava vivendo um tratamento de câncer. Porque até então, foi só uma cirurgia, fiquei em casa tranquilo, de boa, não senti muita dor, botei um dreno, tirei o dreno depois de 20 dias e tava tudo bem, minha cicatrização foi ótima, eu tinha todo um acompanhamento, fisioterapeuta, nutricionista. Então, no câncer, graças a Deus, existe uma equipe multidisciplinar que te ajuda nesse processo, desde psicólogo. E eu fiz terapia durante 8 anos, então a minha saúde mental é muito boa. Que é o mais importante. E a minha médica fala isso, que o meu câncer, o fato de eu estar me sentindo tão tranquila, de eu ser tão leve, fez com que eu não botasse tamanho ibope no que não merecia ter tanto ibope. Mas fazer a rádio me fez perceber que aquilo, sim, era algo... Cara, eu tô passando... Como se tivesse caído a ficha. Assim. Exato, era como se tivesse caído a ficha. Nossa, eu tô passando por um câncer. E aí a gente começa a vir um monte de minhoquinha na cabeça. Quem tem um câncer pode ter outro logo, né? E aí a gente fica pensando na recidiva da doença. E eu fico pensando, não posso pensar nisso. Opa, vamos lá, vamos botar um pensamento racional, um dia de cada vez. Eu vim hoje, amanhã eu venho de novo, até acabar essa rádio e vai ficar tudo bem. E tá tudo bem. É como você falou, né, e a gente ouve muito, que 50% do tratamento, ele tá na questão da saúde mental. Se a tua cabeça tá legal, né, se você consegue encarar isso dessa forma, eu acho que o tratamento, ele flui. E aí, ouvindo a Kelly, a gente percebe que tem isso, né, a sua cabeça, a tua positividade, né, esse autocuidado, né, Cristina? A gente já vê isso como autocuidado. Isso ajuda muito, né, de você ser positivo, você lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Então, isso é um grande passo para a cura também. Sim, e isso é muito importante. Que essa questão é uma coisa é algo que eu falo sempre lá na estética, quando as pessoas vão fazer uma limpeza. Ai, Cris, a minha amiga falou, ai, que besteira fazer uma limpeza de pele. Aí eu disse sabe por que ela fala isso? Porque ela não pode vir fazer uma limpeza de pele, entendeu? Porque, assim, a limpeza não é só a limpeza de pele, porque não é só uma limpeza de pele. Não é só limpar a pele, né, Cris? Isso, não é só limpar a pele. Você tá se amando, você tá se cuidando. Se enxergando. Se enxergando. Você tá se amando, você tá se cuidando. Se enxergando. Se enxergando. E isso é muito importante hoje. É aquela história... como eu disse, né, eu já passei por várias etapas da estética. Eu venho daquela estética que era a estética, vamos dizer assim, rica, né, onde as pessoas que tinham um poder muito, muito alto, e a estética foi cada vez mais o quê? Atualizando e abrindo as portas para todos os tipos de pessoas. As classes. As classes. Conseguiu ser. Isso, conseguiu colocar todas as classes. Por quê? Porque a cada profissional, se ela falar isso para a cliente, é como eu digo, esse é o seu momento. É seu. Esquece, tira o celular. Ah, mas eu não posso, tem uma lá. Ah, não, deixa o celular. Aí tem uma que eu boto uma música. Não, pode tirar essa música. Por quê? Quais músicas que eu coloco? São músicas que vai melhorar a tua áurea, melhorar o teu momento. Aí o próprio tem espírito, isso, né? O próprio espírito, que não tem nada a ver com... às vezes tem gente que chega... esse cheiro, porque eu trabalho com aromaterapia também, né? Deles. Aí, não gosto desse cheiro. Isso aí é o quê? Eu disse, não, isso aqui é algo que você está limpando a energia. Energia? Sim, todos nós somos feitos de energia. Se não for energia,
Como é que você consegue? É aquela história. Você está lá deitada, ei, acorda, bora, levanta. Hoje é mais um dia. Né? É se permitir, né? Se permitir você fazer isso. Né? É aquela história que eu sempre digo. Eu, como, assim, lá na estética, geralmente são mais mulheres do que homens, né? Sim. E como eu tenho sempre essas vivências de pós-operatório, mesmo com de mulheres que fez algo, fez esterectomia, alguma coisa assim, às vezes ela, ai, será que eu vou conseguir? Eu digo, vai, já conseguiu, que você veio para uma sessão, né? Então, isso quer dizer que você tem força de vontade, né? Você não pode deixar que, eu sempre digo, você quer estar bem, você busque energias nas pessoas que estão bem. Nada de ficar com pessoas que dizem, ai, que vida, que... Não, que a vida é essa. A gente está aqui para isso, né? É aquela história, como eu sempre falo, cada dia é um dia. E pronto, e acabou. Hoje aconteceu, amanhã é outro dia. E vamos lá. Às vezes, aí diz assim, é fácil falar. Não, porque nós vivemos assim, e é assim que é. E a gente tem que entender. Hoje os casos aumentou muito nos casos de câncer de mama e colo de útero, né? E tanto é que o Outubro Rosa agora também evidencia o câncer de colo de útero. Eu pergunto assim para vocês duas, assim, o que falta para conscientizar a mulher que tem medo ainda de procurar um médico, tem medo de ver o diagnóstico, ela sente, mas ela tem medo de procurar e tem um resultado, né, de um câncer. O que falta assim, para que essa mulher tome essa coragem? Às vezes a mulher fica com muito medo porque ela tem filhos, tem medo da família, do marido. O que falta? Assim... Cristina? Eu acho assim que às vezes eu acho que às vezes é um meio em que vive, certo? Sim. Principalmente a mulher, né? Eu vou falar comentando aqui algo que aconteceu na estética. Nós vamos para congresso e tudo, e a estética ela sempre ela é sempre colada com a saúde. Sim. E aí eu sempre fui para médico, fazia meus preventivos e tudo. E toda vez que eu ia no médico, eu fazia meus preventivos, tudo direitinho, aí estava com uma feridinha no colo do útero. Toda vez. Eu disse, mas como assim? Aí coincidiu desse ano eu ter ido num congresso e estava se falando naquela época ninguém nem ouvia falar de HPV. E aí eu assisti uma palestra de um médico falando sobre o HPV. Aí ele falou os sintomas. Eu falei, cara, isso aí tá parecendo comigo. E aí eu fui. Aqui só tinha o Sergine, que era uma médica que ela estava se especializando sobre isso. Aí quando eu cheguei lá, estava com HPV. Né? E aí eu tratei tudo, sem problema nenhum. Só que naquela época, era assim... Isso aí, gente, foi assim uns 15 ou 18 anos atrás. Quando... aí porque eu perguntei, doutora, como é que se... Né? Como é que desenvolve isso? Tal? Ela foi falando. Ou no assento, ou na relação, tal. Eu disse, mas eu só tenho meu marido. Certo? Tanto que ela disse, minha filha, aqui eu tenho que me respaldar, porque tem... Os maridos querem me bater, tem um que chegou aqui dizendo, a senhora vai acabar com o meu casamento, que não sei o quê. Por quê? Por causa disso. Por quê? Porque é essa questão de você ter o conhecimento, porque senão eu acho que eu não tinha ido. E eu estou todo o tempo lá no meu mesmo médico, mas doutor, toda vez eu estou com a mesma coisa. Não pode ser. E eu faço tudo direitinho. E eu estava com isso. Às vezes até se nega, né? Às vezes você já tem, como a Cristina disse, isso aqui não está legal comigo. Pois é. Mas eu não vou falar isso porque dentro de casa é meu marido, é um amigo. Então você se nega, né? Você oculta aquilo e quando vai ver já, às vezes é tarde, já é bem tarde, né?
Porque essa questão, quando a Cristina fala do meio também, Isso. né? O meio Como é que eu vou muito ser importante, visto, gente. a vergonha. A gente já avançou muito, a gente sabe. Sim. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitas mulheres que são Muita. refém disso. Né? Eu não vou dar um diagnóstico, porque eu não vou falar do meu diagnóstico, eu prefiro esconder. Eu mesmo, assim, teve casos, né, na minha família. Eu perdi uma prima há 2 anos de câncer de mama, e ela recebeu o diagnóstico, ela não disse nem pro marido. E ela ficou falando que ela estava com problema de coluna. E quando o marido percebeu, né, que, né, não estava Sim. legal, que ela estava indo, que ela conseguiu abrir para ele. E aí depois a irmã, quando ele foi falar, a irmã simplesmente disse: eu não quero saber de nada, não quero saber, o medo. Preferiu não saber. Meu Deus. E ela, né, morreu porque o tratamento já foi tarde demais, né? Por medo, por vergonha, sabe? Aquele pensamento bem arcaico. Uma mulher nova ainda, de 65 anos. Sim. Né? Muito nova. Muito nova ainda, para morrer em pleno 2024 de câncer de mama, porque com vergonha de falar o diagnóstico. Eu conheci uma pessoa assim, que ela morreu sabendo que estava com... E não tratou. Sim. E morreu. A gente fala assim, mas está em 2025, Sim. Infelizmente a gente ainda tem. Tem muito. Muito. E Kelly, você? Para complementar, eu acho que o meio faz, assim, vocês foram muito felizes quando falaram em relação ao meio, isso faz muita diferença. A autoestima da mulher, né? Sim. É o que vocês estão falando o tempo Sim. inteiro. Mas tem uma outra coisa. As mulheres, elas geralmente são as cuidadoras oficiais de tudo. Então elas cuidam de todo mundo, menos dela. E aí elas evitam, elas começam a olhar tanto pro outro, e vai se negligenciando. E vai deixando para depois os seus exames, a sua consulta, porque aí entra a questão do medo. Mas se eu estiver doente, quem vai cuidar do outro? Verdade. Né? Tem muito disso. E eu, por mais que eu cuide do meu marido sozinha, leve pra terapia, tome conta, faça acontecer a minha casa, a minha saúde importa, porque se eu fico doente, quem vai cuidar dele? Sim, eu sou uma pessoa, eu me amo acima de tudo. Sim. E se eu não me amar, quem vai? E nesse sentido, muitas mulheres não têm o mesmo pensamento. E aí a gente tem saúde mental, que tá bem baixa. É. A gente tem o meio que a pessoa vive, as pessoas na qual convivem com ela. Então eu não tive medo. Eu simplesmente falei assim: alguém pode ficar com a lã pra eu ir no médico? Eu não vou deixar de ir no médico só porque eu não tenho ninguém pra cuidar do meu marido. A gente tem que arrumar um jeito. Eu imagino isso com mães solos. Sim. Imagino isso com mães atípicas. Isso. Eu, como uma esposa atípica, né? Não deixo isso acontecer porque eu entendo que a minha saúde importa. Sim. E pra pessoa que eu amo e que me ama, me cuidar também faz diferença. Se eu tô triste, meu marido fica muito triste. Se eu tô mal, ele fica muito mal. Imagina pra uma mãe, imagina pra um filho ver sua mãe doente. Só que é muito mais fácil você se tratar agora e pensar em você nesse momento pra chegar no comecinho e resolver seu problema do que postergar isso. Sim. E é o que tem acontecido. Só que as pessoas precisam entender que, acima de tudo, nós somos importantes. Você tem que olhar para si mesmo. Tem que trabalhar essa cabecinha, porque eu acho que o mundo tá precisando mesmo de saúde mental. Saúde Sim, mental. E é o que move tudo. E é como a gente leva a vida. Sabe? Você falou que eu sempre falo que é um dia de cada vez, e você reafirmou isso, é um dia de cada vez. E eu falo sempre uma frase além disso. Eu falei um dia de cada vez, e todo dia tem que ser um dia bom. Todo dia tem que Todo dia tem que ser bom. Não, gente, não tem um dia 100% ruim. Você tá vivo, você acordou, Isso. você enxerga, você anda, você fala. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Então, assim, se a gente começar a ver a vida pelo lado da gratidão, pelo lado da positividade, as coisas ruins, elas se tornam bem facinhas de serem resolvidas, né? Mais leve, né, É Kelly? mais Se torna leve. mais É como a gente... É o que a gente bota de incentivo naquilo que não merece, né? Verdade. É. A gente fala de saúde e estética. Estética é saúde. A gente começava até falando aqui com a Cristina sobre isso. Não está desassociado. E aí, Kelly falou aqui logo no início que ela falou para a médica, né? Perguntou, não dá para botar um silicone e tal. E a gente vê que isso, né? É a preocupação com a estética. Como é que você lida com isso? Você parece uma mulher bem vaidosa, né, Kelly? Ou não? Não, não Ou sou tão ficou vaidosa. vaidosa? Não sou. Mas, assim, Mas eu também não me descuido. Isso, Mas eu né? não sou uma pessoa que usa maquiagem todo Sim, dia. mas não... quando a gente fala da vaidade, a gente tá falando só dessa questão da maquiagem, sim. né? Disso, mas a gente tá falando desse autocuidado e dessa
essa ida ao esteticista, Sim. que faz e ajuda muito na tua recuperação. Então, assim, não pode desassociar a estética da saúde. Não pode de jeito nenhum. Eu não deixo, mesmo doente, eu me arrumava, eu pedia pra alguém fazer as minhas unhas em casa, Sim. eu dava um jeito de ficar bem, porque eu ficando bem, eu me sinto bem. É isso. Se eu me cuidar, eu vou me Sim, sentir bem. com Se eu me certeza. achar bonita no espelho, e se eu não me achar bonita no espelho, aquilo vai me fazer automaticamente e me trazer um sentimento bom ou ruim. E quando a gente vai pra melhorar nosso corpo, nosso cabelo, nossos olhares, Pele. a nossa pele, claro que eu vou me sentir muito melhor. Isso faz muita diferença. E, Cristina, como é sentir ver aquela mulher que chega lá na sua clínica, ou então lá na sua sala de estudo, que chega ali, cabisbaixa, e vai com todo esse tratamento, com todo... Porque, assim, você não... Antes dos procedimentos, tem toda uma conversa, né? sim. Tem toda uma questão de um empoderamento. Você empodera mulheres, Sim. né? Você não só trata da pele. Eu acredito que, primeiramente, você trata essa alma, essa cabeça, Sim. né? O que é isso para você? Olha, é transformador. Sim. Entendeu? Porque assim, a gente, assim como a gente tem vários tipos de clientes, a gente tem aquele aqui, por exemplo, aqui em São Luís tem muito problema de melasma, que é aquelas manchas, Sim, né? Escuras no rosto. E aí são as mais problemáticas, porque, assim, o rosto a gente não tem máscara, né? Não pode colocar nada. Então, quando você começa a conversar com essa pessoa e ela diz, será... Eu não sei, porque eu chego, as pessoas ficam falando, nossa, olha, tem esse aqui, tem aquele produto ali, por que tu não cuida? Eu cuido, Cristina, eu cuido. Mas, sabe, aí eu disse, não, mas isso aí é aquela história. Nós vamos te transformar para você saber trabalhar com isso. Ou seja, porque quem tem melasma vai ter melasma sempre. Isso. Mas você vai ter que dizer o quê para as pessoas? Sim, esse é o meu rosto. Né? E quando a gente melhora, que a gente faz a transformação, isso acontece muito. Ela, meu Deus, Cristina, você não sabe. Olha, aí vai os depoimentos, aí às vezes, mano, olha, tu nem sabe, a minha amiga achou minha pele linda hoje. Né? Então, assim, já é outra pessoa. Então, a pessoa, quando ela chega, graças a Deus, ela pode chegar com autoestima ou com baixa estima, ela sempre vai sair lá da estética com uma transformada. Ou seja, uma transformação, com uma autoestima que ela diz, quando é a próxima sessão? Né? Então, isso é muito bom. Né? E é isso que, por exemplo, como eu sou apaixonada por que eu faço, né? Então, para mim, isso aí não tem preço. Né? Não tem preço. Então, assim, para mim, é a transformação que a gente faz nas pessoas, que é muito importante. Não, eu só tenho agora a fazer um comentário assim de ter recebido nessa tarde de hoje, de encerrando Outubro Rosa, duas pessoas assim que são exemplos assim de Rosa, duas pessoas assim que são exemplos assim de uma de superação, né, que com um pensamento positivo, e a outra falando do cuidado, do autocuidado com a mulher. Isso foi excelente para fechar o Outubro Rosa aqui com a gente no podcast Diálogo Aberto. Como fala assim, foi uma tarde bem agradável, né? E aí nós chegando ao fim do nosso podcast Diálogo Aberto. E a gente quer agradecer imensamente as nossas convidadas, Kelly Marques, Cristina Fará, por terem compartilhado suas histórias e experiência conosco. Kelly, sua jornada de superação, né, é um exemplo inspirador e força de resiliência. Sua mensagem de esperança e empoderamento é um presente para todas as mulheres que estão passando por desafios semelhantes. Sim. Cristina, sua expertise em autoestima e autocuidado é fundamental para nos ajudar a entender a importância de cuidar de nós mesmas. É importante cuidar, especialmente durante ou após qualquer tratamento. E hoje, em especial, que a gente está falando do tratamento do câncer, Sim. do câncer de mama, qualquer um que seja o câncer. Eu acho que a autoestima, o cuidado, se amar, se entender as suas emoções, como a Kelly deixou isso muito claro aqui, eu preciso saber lidar com as minhas emoções, a gente consegue, né, superar, consegue lidar com tudo isso. Eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem aqui pra gente, né, fiquem à vontade, né, e para falar um pouquinho para aquela mais. mulher que está assistindo a gente, bem distante, aquela que quase não tem recurso, não sabe como está sentindo aqueles sintomas que Cristina falou, e aí, de certa forma,
mexeu um pouco com a cabeça dessa pessoa, Sim. né? E o que vocês aconselham para essa? Pode falar. Eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, tirar o medo que a gente tem em não conseguir, em não fazer, em achar que nós não podemos ser pessoas melhores, em achar que nós não podemos lidar com o outro. Então, nessa tarde, eu acho que eu queria dizer para todas as mulheres que não precisa ter medo. A gente recomeça todos os dias. Todos os dias a gente recomeça. Todos os dias a gente acorda de um jeito diferente. E que eu espero que seja para melhor. Que Sim. que todo mundo acorde pensando que aquele vai ser um dia melhor do que o dia que foi ontem. E acreditar nisso positivamente, sem medo e seguindo, acreditando que tudo vai dar certo, sem ser aquela pessoa chata, positiva 100%, porque nem sempre eu sou assim, eu não sou 100% positiva, Sim. mas eu entendo que eu preciso melhorar minha positividade o tempo inteiro. Isso não quer dizer que eu sou aquela pessoa, nossa, gratiluz. Não é assim. Mas eu preciso entender que a vida é muito mais bonita do que a gente pensa que ela é. E a gente precisa dar muito mais valor nisso. E para dar valor é seguir a vida sem medo, conquistando o que a gente tem que conquistar e buscando o que a gente deseja buscar. Sempre sonhando. Só endossando as palavras da nossa amiga, eu digo que você, em primeiro lugar, você tem que se amar. Você tem que dizer, eu posso, eu quero e eu consigo. Eu acho que essas 3 palavras, dentro assim, do que a gente tem a vivência da própria vida, hoje, cada vez mais, a gente tem essa maturidade de dizer essas 3 palavras. Eu posso, eu quero e eu consigo. Porque se você não achar que eu não posso, quem que pode achar? Primeiro, gente. Autoconfiança. Autoconfiança. Então, a gente agradece a todos os ouvintes. Esperamos, né, que essa tarde, esse dia de hoje, tenha sido inspirador e motivador para tantas mulheres que estão nos ouvindo e mulheres aí afora. Quero que você siga sendo exemplo, Cristina, que você siga sendo essa mulher que empodera outras mulheres e que junto a gente pode mais. Bom, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado também.